A gente fala agora sobre outra polêmica, a possível regulamentação dos aplicativos. Olha só, em uma entrevista ao Estadão, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, avisou que vai fazer uma ofensiva nos próximos dias para convencer o Congresso a aprovar o projeto de lei que cria direitos trabalhistas para motoristas de aplicativo. Marinho reconheceu que houve erro de comunicação do governo no lançamento da proposta e adiantou que a Secretaria de Comunicação Social deve fazer uma campanha para convencer a opinião pública de que o projeto é necessário. A proposta estabelece um piso de R$ 32,09 por hora e uma alíquota de contribuição previdenciária de 27,5%, sendo 20% por conta dos empregadores e 7,5% dos trabalhadores, além de jornada máxima de 12 horas e representação sindical. Essa nova categoria foi denominada de trabalhador autônomo por plataforma. E a sensação é essa mesmo, né, gente, de que houve uma reação negativa, né? Eu pego bastante carro de aplicativo conversando com os motoristas. Vou te dizer que uma grande parte, ouso dizer que a maioria, está contrária à regulamentação. O ministro fala que a proposta foi mal comunicada, promete uma campanha de esclarecimento. Será que é o caso, Davi? Será que as coisas foram mal explicadas ou o projeto é ruim mesmo na sua avaliação? Ô, Vitor, você está dizendo isso, eu também fiz isso aí, fiz esse teste prático, vim conversando com o motorista de Uber, hoje vindo do aeroporto para cá, conversando com o motorista do Uber, ele disse isso: olha, eu vou parar, se isso passar, eu vou parar, não vai ter como, eu não vou conseguir trabalhar mais com a taxação que se propõe nessa regulamentação. Aí eu volto no cerne da questão, né? É do ideário petista, do ideário socialista. O sujeito, a coisa se moveu, respirou, tributa e regula. Ronald Reagan. Não é isso? E se tiver mal, subsidia. Não é assim? Essa é a forma. Se algo se move, taxa. Taxa. Se continua se movendo, regula. Se mesmo assim ela respirar, subsidia. Subsidia. É isso. É de Ronald Reagan, essa? É de Reagan. E que é o ideário. Nesse ponto aqui está muito claro. O que o governo tem que meter a mão na relação privada entre motoristas e Uber? Que o governo foi chamado para isso? Ninguém chamou o governo para isso, nem as plataformas e muito menos os trabalhadores. Gente, eu conversei com vários, todos que eu conversei, a opinião é a mesma. Vai inviabilizar a minha atividade. Eu vi o ministro dizendo aí que a tributação é tão pequena que a própria plataforma vai absorver. Gente, parece que vive em Nárnia. É claro, evidente que a plataforma não vai absorver a tributação. Ela vai passar a deduzir a tributação da remuneração do motorista. É lógico que isso vai acontecer. O governo está achando que as plataformas boazinhas vão absorver os 20% da contribuição previdenciária e vai ficar por isso mesmo. Quer dizer, aí o mote não, nós estamos aqui trazendo direitos trabalhistas para uma classe esquecida. Que classe esquecida? Eles não querem isso, gente. Essa classe não quer essa regulamentação do Estado e vê o Estado, e aí a crítica que eu sempre faço, é como se fosse um grupo de iluminados que sabem tutelar o destino dos idiotas aqui. Então o governo sabe tudo, eles são os iluminados. Nós somos uma massa de gnóbis que não conseguimos nos conduzir nas relações privadas e precisa ter alguém, quase que Deus, para dizer que eu tenho que ir para lá ou ir para cá, porque se eu for para cá é ruim. Então você vem para cá porque eu estou te mandando você vir para cá, porque aqui é o melhor caminho. Tenha santa paciência, gente. Não dá para sustentar, nem sob o ponto de vista da economia, nem sob o ponto de vista legal, uma medida dessa. E eu torço para que o Congresso não aprove uma situação dessa. É impraticável. A gente está voltando ao século XIX nas relações. Nós estamos falando de CLT, gente. Nós estamos falando de CLT, que é o diploma mais fossilizado do mundo. Né? Ideal que não existisse CLT. E agora nós estamos querendo regular uma relação privada de trabalho. Não dá. Deixa eu ouvir o Pagotto também. Ô Pagotto, será que tem esse risco de que haja um aumento de custo para o usuário, que essa contribuição e esses encargos que a empresa vai ter que arcar sejam repassados para o usuário? E aí tem um outro efeito que é decorrente desse, de redução de demanda, ou seja, que menos gente passe a recorrer aos aplicativos, pode afetar o consumo e aí na ponta da linha tem um efeito negativo para o motorista? Olha, Brown, esse debate, eu sou, primeiro assim, a audiência a saber, né? Eu sou advogado da área trabalhista, então é um tema que me é muito sensível. Todas as vezes, vou repetir para não ficar dúvida, todas as vezes que teve conquistas ou negociações de direitos, setores da sociedade
falaram, agora isso vai gerar desemprego. Vou dar um exemplo recente para ficar mais fácil de visualizar. Quando teve a regulamentação, a legislação sobre o trabalho doméstico no Brasil, predominantemente de mulheres, grande parte anônimas, né, que eram exigidas de um trabalho extenuante, 10, 12 horas, eu não vou nem chamar de semi-escravo, mas parte era. Não estou dizendo que era totalidade, não. Estou dizendo que tinha uma partezinha ali que tinha isso. O que foi que teve o debate público em grande parte das redes de televisão, como está acontecendo aqui? Isso vai reduzir os empregos para as trabalhadoras domésticas. Todas as vezes. Todas as vezes. Ah, não, teve uma vez que não. Vai instituir o 13º salário, vai desempregar. Ah, vai instituir férias remuneradas, vai desempregar. Tem que pagar hora extra depois da 8ª diária, quando definiu a jornada de 8 horas. Nossa, por que o Estado... Veja, aqui uma correção, Davi, necessária. Que Estado que está definindo legislação? Nós estamos falando da mesma coisa? Houve a formação de uma comissão tripartite. Essa comissão era composta por 3 sindicatos, institutos. Primeiro, representação e uma representação muito ampla dos trabalhadores, porque eles não têm uma instituição. Não teve nenhum. Entidade sindical, desculpe me interromper. Sim. Perdão. Segundo, o grupo das empresas. O grupo das empresas representado com peso nessa tripartite. E gastaram 1 ano. O que eu queria chamar a atenção de você? A proposta não veio do governo. Essa proposta foi o objeto da negociação. Qual é a vantagem dessa proposta? Eu vou resumir em 3 aspectos. Primeiro aspecto, ela institui uma contribuição previdenciária, uma contribuição para a Seguridade Social. Você que está em casa precisa se lembrar disso. Esses trabalhadores uberizados do Brasil, parte, não tem isso como profissão. Ou seja, é um trabalho complementar. Para esses trabalhadores, isso não é tanto interesse, porque eles têm, às vezes, uma outra profissão, têm uma outra função, e isso é um trabalho, um bico, vamos dizer assim, um complemento de renda. Mas tem uma imensa parte, Davi, que é trabalhador que hoje se dedica a isso. Sabe qual é o percentual dos trabalhadores de aplicativo de carro, sobretudo carro de transporte, que tem Seguridade Social, são protegidos? 25%. O que isso significa? Não tá, para não ficar parecendo juridiquês. Ele não pode entrar, não pode ter um acidente de trabalho. Não pode ter um acidente, não pode parar de trabalhar, porque não vai ter nenhuma proteção. Segundo problema disso, grande parte dos 25% que tem proteção, dos 25%, são só 25% dos trabalhadores de aplicativo, de carros, que tem contribuição na Seguridade. Desses, grande parte, se não a maioria, para nos dizer aqui, contribui com base em um salário mínimo. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Daqui a 20 anos, quando ele for se aposentar, ele não vai se aposentar. Porque a aposentadoria dele vai ser com base na contribuição que ele teve de um salário mínimo. E se ele ficar doente, entrar em um problema de saúde, qual vai ser o benefício que ele vai ter da Seguridade Social brasileira? Que a Seguridade não é só previdência no sentido de aposentadoria. Sim. Com base em um salário mínimo, que a maioria desses 25%, desse 1/4 que contribui. Então, é o primeiro passo para criar condições para essa categoria, vamos dizer assim, genérica agora, não tem nada de seletista aí. Ele não está reconhecido a relação de emprego, não tem a jornada mínima, isso é constitucional. E a jornada máxima, quer dizer, é constitucional. A jornada no Brasil é de 8 horas. Pagotto, eu trabalho do... Deixa eu voltar para o lado de cada mesa. Ô Bruno, esse ponto que o Pagotto coloca é um problema real, né? Esse da falta de previsão na vida do trabalhador de aplicativo, essa preocupação com um eventual acidente ou com a contribuição previdenciária, isso de fato existe. Tem alguma forma mais correta para equacionar esse problema? Dava para tentar um meio termo entre aquilo que o governo propõe e essa demanda que existe por parte do trabalhador? Tem como equacionar isso, Bruno? Realmente esse problema existe. Eu acho que, no geral, todos nós reconhecemos os mesmos problemas. O que a gente diverge é o caminho pelo qual a gente acredita chegar na melhor solução para os mais variados problemas. Seja o caminho do governo está errado. Não, o que eu quero dizer, todos nós acreditamos que tem, um problema X. Uns acham que é mais para a esquerda, outro mais à direita, outro para cima por baixo, mas no fundo, todas as pessoas de boa índole querem resolver aquele determinado problema. Então eu acredito que sim, esse problema realmente existe, mas aí entra talvez um viés diferente de cabeça. Só para te responder, eu vou trazer algum número interessante. A Datafolha publicou uma pesquisa solicitada pelo Uber e pelo próprio iFood. E tiveram 3 partes importantes, eu estava mencionando sobre isso hoje. Foi perguntado para ele quais as 3 instituições que eles menos confiam.
E aí foi a primeira que menos confia a Câmara dos Vereadores, o segundo é sindicato, onde 91% dos trabalhadores não são e nem querem se sindicalizar. E o terceiro era partido político. E o que mais confia é polícia e segundo a igreja. 20% apenas desses trabalhadores se declaram de esquerda, então 80% deles não estão, em geral, de acordo. Por isso que quando a gente faz a pesquisa com os caras na rua, os motoristas, grande parte não está de acordo com isso. Quando você fala sobre esse problema, realmente, se ele tiver um acidente da previdência privada, da previdência, nesse caso, a previdência pública, dele contribuir, eu acho que o problema está na base educacional. Ele tem a possibilidade de fazer isso via previdência privada. Eu tenho vários casos que eu perguntei para os motoristas em que eles têm, sim, conhecimento e aportam em previdência privada. E convenhamos, a previdência pública, no atual cenário, onde quem está pagando remunera, quem paga hoje remunera quem já está aposentado, ela é fadada ao fracasso. Tanto que a gente vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência, que vai ser um modelo de capitalização, onde você paga pela sua própria aposentadoria. Então é muito melhor entregar numa Previdência privada, em que você tem uma gestão muito mais competente, do que a Previdência Pública, que entrega 400 bilhões de déficit por ano. Ou seja, o que eu quero dizer é, passa pela educação e, no meu entender, eu trabalho com investimentos, eu venho perguntando para esses motoristas que eu pego e os que vêm entregar iFood em casa, o Rappi, essas coisas, eu costumo perguntar isso, que eu gosto de fazer esse tipo de pesquisa, grande parte dos motoristas de Uber fala que já tem algum tipo de previdência privada. Então eu acho que essa parte educacional vai crescendo. Quando você assume os riscos de ter mais flexibilidade, mais autonomia, você abre mão de outras coisas. Como tudo na vida, você abre mão de uma coisa em detrimento de outras. Está muito claro, de acordo com essa própria pesquisa do Datafolha, que os trabalhadores não querem. E o grande problema, na minha opinião, é esse. Querem imputar uma coisa num grupo de pessoas que não querem. E aí vão falar, não, mas é que você não sabe. Eu, Estado, sou bonzinho. Você não entende nada. Você é um ignorante que não conhece do tema. Deixa que eu legislo na tua vida. Esse é o ponto. Deixa eles terem, como tem idade suficiente para decidir o que é importante, e eles querem continuar com a maior flexibilidade. E finalizo aqui. Tem um ponto importante que o próprio Marinho falou. A tributação do INSS, 7,5% dos trabalhadores, dos motoristas e 20% da empresa, representa 279 milhões por mês de arrecadação para a Previdência, que tem 400 bilhões de déficit anual. Ou seja, é movimento arrecadatório, gente. E você, João, te agrada da forma como está proposto esse projeto pelo governo? Eu concordo com o Luiz Marinho que o governo tem, e como um todo, um grande problema, que é a comunicação. O governo não está sabendo comunicar, de verdade. Eu concordo totalmente com o Ronaldo. Isso não é algo que foi feito, não é o governo que decidiu sozinho, foi discutido, foi concordado com o Uber. E eu concordo também que se você deixar totalmente solto, as pessoas, eu não acho que as pessoas tenham essa consciência toda, e é importante o Estado ele trazer um suporte social para as pessoas. Já tive também conversas, já fiz reunião com plataforma de aplicativo, uma vez eu fiz uma reunião lá, chamei também pessoas que trabalham no aplicativo, e uma das pessoas falou, tive um acidente, fiquei 60 dias sem trabalhar e não recebi nenhum apoio, nem do governo e nem dessa plataforma. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela vai ficar 60 dias na miséria absoluta? Então, eu acho que é importante ter um suporte social. Se esse é o projeto ideal ou não, não sei. Mas pelo menos a gente já dá um passo. Eu acho que é importante. A forma que estava, não tinha forma, né? Estava simplesmente no limbo. E não é CLT, a gente sabe disso, todo mundo aqui sabe disso, né? Fala, Davi. Ô, Brão, só 2 pontos aqui, só para finalizar. Em primeiro lugar, hoje, sob o ponto de vista da contribuição previdenciária, o trabalhador do Uber tem 3 caminhos. Ele pode se organizar como um MEI, né? MEI, e aí ele vai pagar a contribuição previdenciária já embutida na guia dele lá como MEI. Ele pode ser um contribuinte individual, né? Ele vai recolher, portanto, a contribuição previdenciária que ele quiser para determinar a aposentadoria que ele quiser, ou ele pode não ser nada. Ele pode decidir e falar o seguinte, eu não quero nada, esse modelo não me interessa, eu não quero nem ser MEI e nem quero ser contribuinte individual. E isso é dado a ele, como indivíduo, de se autodeterminar no trabalho dele. Agora, o que vem esse grupelho de iluminados dizer para mim, motorista de Uber, que não? O que você quer não é bom não, cara. Você tem que ir por aqui você está errado. Né? Como se todo trabalhador no Brasil fosse um hipossuficiente. Né? A questão das domésticas é uma questão totalmente diferente. Né? Ali há um grupo de trabalhadores que, de fato, pelo menos até então, eram hipossuficientes.
Mas essa não é a realidade dos trabalhadores brasileiros, gente, muito menos do motorista de Uber, que quer se organizar para complementar a renda, que quer se organizar para ter uma renda melhor porque perdeu o emprego. É essa a questão. O que o governo tem que meter o seu dedo? É só para arrecadar. Isso aí talvez o único objetivo mascarado por essa nuvem aí de regulamentação.